Olá, a nossa videoaula de hoje vai tratar sobre o tema arbitragem e administração pública, passado, presente e futuro. Antes de tudo, é importante mencionar que o tema hoje possui enorme relevância. A maior parte das grandes contratações públicas, sejam elas por meio de concessões tradicionais, por meio de PPPs, por exemplo, ou de outros instrumentos jurídicos, cada vez mais passam a adotar a cláusula de arbitragem como uma cláusula adequada para a resolução de disputas. Portanto, nós vamos tratar aqui hoje de um breve histórico, entender o que já foi discutido no passado, as leis específicas que já autorizavam a utilização da arbitragem em contratações públicas. Vamos analisar o que já acontece hoje, uma ideia da prática hoje da arbitragem envolvendo contratos públicos. Já há hoje uma série de arbitragens em curso perante diversas instituições arbitrais no Brasil, cujo escopo sejam disputas envolvendo ou decorrentes, portanto, de contratos públicos. E vamos tratar também da perspectiva futura. Seguramente é um mercado que cada vez mais vai ampliar e também vai demandar cada vez mais especialização dos profissionais que irão atuar nesses casos, sejam eles profissionais que integram a estrutura da administração pública, como, por exemplo, procuradores, advogados públicos, ou mesmo engenheiros, técnicos e principalmente gestores públicos envolvidos nesses contratos e na gestão desses contratos, e também do lado privado. Os advogados que atuam nas arbitragens, os advogados ou outros profissionais como engenheiros e etc., que atuam como árbitros, e também os experts, os peritos, assistentes técnicos que seguramente cada vez mais serão demandados para esse tipo de procedimento. Passando aqui para o início da nossa apresentação, portanto, a arbitragem já era mencionada no Brasil em várias legislações específicas em relação aos contratos da administração pública. Desde a época, por exemplo, do Império, já há notícia e já há casos ainda muito pontuais e específicos de utilização da arbitragem nas grandes contratações públicas. Mas ainda era uma experiência muito incipiente e praticamente a arbitragem ainda não tinha se desenvolvido no Brasil, inclusive na relação entre particulares. Na década de 90, já havia a Lei Geral de Telecomunicações, que, de forma muito superficial, em 97, já mencionava a arbitragem ou formas extrajudiciais de resolução de possíveis disputas. A Lei 9.478 de Política Energética Nacional, Lei do Petróleo de 97 da mesma forma, a legislação que instituiu, que disciplinou a NTT, a ANTAC de 2001, Lei 10.233, a Lei de PPPs de 2004 já também tinha uma previsão específica de que os conflitos ou as disputas poderiam sim ser resolvidos por meio de arbitragem. A Lei de Concessões, com a reforma em 2005, também passou a admitir, portanto, essa possibilidade, e mais recentemente, em 2010, a Lei 12.351. Todas essas legislações, para fins dessa videoaula de hoje, elas estão classificadas como legislações que integravam aquilo que eu estou chamando de passado. Por quê? Porque eram legislações que tiveram, sim, uma relevância, tiveram uma utilidade para o gestor público, para o administrador público, sobretudo compreender que era, sim, possível indicar a arbitragem nas cláusulas daqueles contratos como meio adequado de resolução de disputas, mas eram até então legislações específicas e muito pontuais, onde se meramente mencionava a possibilidade de utilizar a arbitragem. Elas não mencionavam como essa arbitragem aconteceria, como é que eu nomearia os árbitros, como é que eu escolheria a Câmara, como eu trataria a publicidade deste procedimento arbitral, como as custas processuais serão recolhidas. Enfim, são questões que hoje, a gente vai ver mais à frente, integram hoje o desafio, enfim, a demanda do dia a dia da arbitragem envolvendo a administração pública. Portanto, naquele momento, ainda na primeira parte aqui da nossa videoaula, tratando do passado, já existia essa previsão específica, mas ainda de uma forma sem estar muito bem detalhada e especificada de como essas arbitragens ocorreriam. Os principais desafios, então, no passado, a meu ver, todos eles superados, ou pelo menos parcialmente já superados, o primeiro deles aqui que eu gostaria de tratar é o da arbitrabilidade objetiva. O que é isso?
A Lei de Arbitragem Brasileira, a Lei 9.307 de 96, tratou como requisitos para utilizar a arbitragem, primeiro, requisitos subjetivos e requisitos objetivos. Quais pessoas, quais partes podem utilizar a arbitragem? Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que atenda o requisito da capacidade. Então, esse é o requisito subjetivo. No tocante aos requisitos objetivos, ou seja, quais matérias eu posso submeter à resolução de conflitos por meio de arbitragem? O critério legal é que sejam direitos patrimoniais disponíveis. Portanto, tudo que for um direito disponível e que tenha um impacto na esfera econômica das partes, que tenha alguma expressão na sua esfera patrimonial, podem, portanto, ser resolvidos por meio de arbitragem. No passado, existia um grande impasse em relação a isso no tocante à administração pública. Ora, se o requisito da lei de arbitragem brasileira é de que se tenha direitos patrimoniais disponíveis como objeto do procedimento arbitral, como eu poderia adequar esse requisito aos contratos públicos? Sendo que, em linhas gerais, um dos pilares do direito público é de que há indisponibilidade do interesse público. Portanto, existia uma grande controvérsia no passado se a arbitragem poderia ou não ser utilizada como forma adequada de resolução de disputas nas grandes contratações públicas. Com o passar do tempo, nós vamos ver que a doutrina passou a entender que no ambiente do direito público há sim direitos que seriam disponíveis e há direitos que a administração exerce no fim de executar ou de operacionalizar o interesse público. Exemplo, a doutrina classificou em certa medida atos de império, ou seja, aqueles atos praticados pelo Estado para atender a finalidade social e para atender diretamente esse interesse público, e por outro lado teriam, por exemplo, atos de gestão, como por exemplo a contratação de uma construtora para executar uma obra que foi decidida num ato de império, por assim dizer, ou seja, os atos de gestão são aqueles atos que se prestam para operacionalizar a decisão que já foi tomada, essa sim indelegável no âmbito do ato de império. Portanto, a doutrina classificava em atos de império ou atos de gestão, ou até mesmo interesse público primário, que seria esse de, por exemplo, na função de gestor público, decidir se o recurso vai ser aplicado na construção de uma rodovia ou na construção de um hospital. Essa é uma decisão que é própria do direito público, que é própria do gestor público e que, portanto, não pode ser delegada, porque ela sim atende diretamente esse interesse público primário. Mas eu teria também interesses públicos secundários, que seriam interesses decorrentes dos primários e que poderiam sim ser delegados porque eles se prestam a atender aquele interesse público primário. Portanto, se o gestor público decide que a prioridade é a construção, por exemplo, de um hospital, ele pode delegar a construção desse hospital, ele pode delegar a operação desse hospital a um particular. E, portanto, ali existe um direito que seria patrimonial e disponível. Tanto é que a execução desse contrato pode ser delegada a um particular. Com isso, em linhas gerais, esse desafio que se colocava anteriormente de entender se a administração pública poderia ou não utilizar a arbitragem, compreendeu-se que quando ela age por meio desses atos de gestão, que sim, ela poderia, por exemplo, em contratos de PPP ou de concessões, utilizar a arbitragem como forma de resolução de disputas. E mais, é importante ressaltar que o simples fato de escolher a via da arbitragem como a via adequada de resolução de disputas não implica ou não indica que há disponibilidade de patrimônio. O que eu quero dizer com isso? O gestor público pode sim utilizar a arbitragem ou indicar a cláusula de arbitragem nos contratos sem que isso represente qualquer acordo ou transação. Ou seja, o que se está fazendo ali é escolhendo uma via adequada para a resolução das disputas. Ou seja, se eu tenho um impasse naquele contrato, as partes vão formular seus pedidos, vão colocar suas teses e terceiros, os árbitros, vão ser chamados a decidir sobre o caso. Portanto, o fato de escolher a arbitragem não representa disponibilidade de patrimônio. Pode ser que a administração pública saia 100%, com 100% dos seus pleitos procedentes, ou com 100% dos pleitos contra ela formulados, julgados improcedentes. Então vejam vocês que também houve essa separação entre arbitragem e disponibilidade de direito. Ou seja, utilizar a arbitragem não implica disponibilidade de direito público, seja ele de interesses públicos, seja ele primário ou secundário. Além disso, a
há uma ideia de que sempre deveria haver a publicidade dos procedimentos e que as arbitragens, portanto, como regra, eram sempre sigilosas, pelo menos na relação entre particulares. Esse também se colocou lá no passado como um desafio, mas a própria doutrina, a jurisprudência e agora as legislações específicas já superaram esse tema. Ou seja, a arbitragem ela não precisa necessariamente ser sigilosa. Tanto é que nos casos envolvendo a administração pública, hoje, inclusive por previsões legais como a própria lei de arbitragem, que por meio da reforma de 2015, por meio da lei 13.129, passou expressamente a prever que os casos envolvendo a administração pública deverão observar necessariamente o princípio da publicidade. Então, hoje o que se discute é como operacionalizar esse princípio, mas no passado, o que já foi, então, um desafio, hoje já superado, e muito mais faz parte da pauta do dia para definir só como operacionalizar, portanto, essa publicidade dos procedimentos envolvendo a administração pública. E uma outra pré-compreensão, uma compreensão equivocada que se fazia no passado, de que supostamente a arbitragem sempre beneficiaria o privado, o particular, que seria contrário ao interesse público. Não há isso, e tanto é que algumas sentenças arbitrais já publicadas, envolvendo a administração pública, indicam que se a administração pública, seja por meio dos seus gestores públicos e advogados, procuradores públicos, se coloca de uma forma adequada, se prepara para o procedimento arbitral, ela pode sim sair vitoriosa daquele procedimento, ela pode ter os seus pleitos julgados procedentes ou ter os pleitos contra ela formulados julgados improcedentes. Isso já ocorreu em vários casos, portanto não há o indicativo de que teria alguma predisposição em se utilizando a arbitragem por beneficiar, por exemplo, o parceiro privado. Isso não acontece na prática e efetivamente a arbitragem será o campo mais adequado para discutir tecnicamente e juridicamente aquelas disputas, para resolver tecnicamente e juridicamente, portanto, aquelas disputas. Também eu gostaria de projetar rapidamente, para resumir parte desses desafios do passado, um trecho da obra da professora Selma Lemes, Arbitragem e Administração Pública, uma das primeiras obras e livros sobre o assunto. Hoje é importante dizer, já há várias outras obras que, desenvolvendo aquela semente que foi plantada lá atrás, principalmente pela professora Selma Lemes, já há hoje procuradores, advogados, professores que publicaram obras específicas e tratando de temas mais pontuais, como, por exemplo, como operacionalizar o sigilo, como contratar câmaras e árbitros, mas até hoje a principal obra, a precursora no direito brasileiro, talvez tenha sido a da professora Selma Lemes aqui citada, dividindo com vocês. Então, nessa projeção, nós podemos ver um trecho da obra em que a professora indica que podemos classificar os interesses públicos em primários e secundários, instrumentais ou derivados. E os interesses primários, portanto, são indisponíveis e, por sua vez, os interesses públicos derivados têm natureza instrumental e existem para operacionalizar aqueles com características patrimoniais e, por isso, são disponíveis e suscetíveis de apreciação arbitral. Além disso, eu disponibilizarei para todos vocês essa apresentação com outras citações, como, por exemplo, da obra do Dr. Gustavo Schmidt, que é também procurador do município no Rio de Janeiro e presidente de uma grande e relevante instituição de arbitragem no país, CBMA, que trata sobre arbitragem e administração pública, e ainda uma citação também do ministro aposentado, Eros Roberto Grau, que já em 2002 trazia um entendimento bastante adequado sobre o assunto e que, sem sombra de dúvidas, contribuiu para a evolução do tema no Brasil. Essa citação, que eu peço para projetar aqui agora para vocês, mencionava que sempre que puder contratar, o que importa a disponibilidade de direitos patrimoniais, poderá a administração, sem que isso importe disposição do interesse público, convencionar cláusula de arbitragem. Então, todos esses pontos, de certa forma, restaram superados. Quais são as discussões do presente, ou o que se discute no presente? Primeiro, do ponto de vista de legislações específicas, há várias legislações, como a Lei Mineira de Arbitragem, de 2011, 19.477, Lei Pernambucana de Arbitragem, de 2015, Decreto da Arbitragem do Setor Portuário, Reforma da Lei de Arbitragem de 2015, passou expressamente a prever que a administração pública pode sim utilizar a arbitragem. A Lei de Relicitações
a Lei 13.448 também prevê a arbitragem como forma adequada de resolução das disputas, inclusive com previsão para que os termos de encerramento ou de relicitação desses contratos tenham o cálculo de indenização levado para a decisão por meio de arbitragem se houver impasse. E decretos estaduais como o do Estado do Rio de Janeiro em 2018, Estado de São Paulo em 2019 e o Decreto Federal também de 2019. Todas essas leis já disciplinam temas específicos, como, por exemplo, onde será a sede da arbitragem, onde ocorrerão as audiências, onde a sentença será proferida. O idioma, quase todas elas já prevêem que o idioma necessariamente será o português e que se aplicará o direito brasileiro a essas arbitragens. Uma observância do princípio da publicidade, algumas indicando que no site desses órgãos públicos ou das câmaras que administram o caso deverá haver algum tipo de publicidade. Critérios específicos para escolha dos árbitros, é importante que não se engesse demais essa escolha, porque no mesmo contrato eu posso demandar enfim, a atuação de um árbitro com perfil jurídico, com perfil técnico, com perfil contratual, com perfil de administração pública, mas em linhas gerais algumas dessas leis tratam requisitos como, por exemplo, ser um profissional com formação no Brasil. Escolha de câmaras, como se escolhe as câmaras, a maior parte dessas regulamentações prevê a figura de um credenciamento de câmaras perante o órgão do poder público competente e como se recolhe as custas. Além disso, há hoje previsão em vários regulamentos e regulamentações, resoluções específicas das principais câmaras de arbitragem, como, por exemplo, da Camarb, um capítulo específico para tratar sobre arbitragem e administração pública, da CCBC, uma resolução específica sobre o tema, CANFIEP, CAMESC, CMA, a própria Fiesp também, no estado de São Paulo, são alguns exemplos. Falando especificamente do caso da Camarb, a título de exemplo, trata que os procedimentos serão, portanto, públicos e que a Câmara deverá indicar no seu site a relação de procedimentos em curso, com o nome das partes e o status deste procedimento arbitral. Então, um exemplo de como operacionalizar a publicidade dos casos. Além disso, também, a perspectiva do futuro, né? Há uma perspectiva, portanto, de um aumento na utilização da arbitragem, exatamente por ser o método mais adequado para as grandes e complexas contratações públicas, como nós mencionamos aqui, especialmente os PPPs, concessões, cada vez mais saem ou levam em seus contratos a cláusula de resolução de disputas. Por quê? Porque ela se presta também para conferir segurança jurídica ao investidor, ao parceiro privado, seja ele brasileiro ou por meio de capital estrangeiro. Tanto é que os bancos de desenvolvimento, como por exemplo o Banco Mundial e outros, às vezes colocam até a cláusula de resolução de disputas com a utilização da arbitragem como requisito necessário para que ocorra o financiamento. Tudo isso para conferir segurança jurídica para os contratos e, portanto, com o potencial de, em se utilizando a arbitragem nas grandes contratações públicas, se atrair mais investidores para esses projetos. Há perspectiva também de avanço da arbitragem para outros temas, como, por exemplo, próprios do direito público, como, por exemplo, a arbitragem na esfera tributária. Há hoje um projeto de lei 4.257 de 2019, que se propõe a disciplinar, portanto, esse tema, 14.000 na verdade, e há uma lei recente que trata da arbitragem nas desapropriações por utilidade pública. São projetos de lei, na verdade, um projeto de lei e a lei que decorreu de um projeto anterior do senador Anastasia, que também é um professor de direito administrativo e que também deslumbrou aqui a possibilidade de se utilizar a arbitragem para se ganhar em eficiência e atender, portanto, aos interesses públicos. E a própria lei de licitação espera-se, por meio de um projeto hoje em trâmite, que tenha mais previsões expressas também autorizando a utilização da arbitragem pela administração pública. Por fim, é importante evitar um excesso de processualização das arbitragens. Não se espera que com isso comece a burocratizar demais ou a disciplinar demais regras processuais, mas, por outro lado, conferir autorizações expressas ou disciplinar temas que são relevantes para a operacionalização dessas arbitragens pode sim ser útil para os advogados públicos e para os gestores adotarem cada vez mais a arbitragem. Além disso, é importante, para finalizar a nossa videoaula de hoje,
mencionar que há a perspectiva também da utilização de outros meios extrajudiciais de solução de conflitos nos contratos públicos, como, por exemplo, a mediação, que inclusive por autorização da Lei de Mediação Brasileira, que é a Lei 13.140 de 2015, passou então a autorizar expressamente, inclusive num capítulo específico, a utilização da mediação em contratos públicos. Além disso, os dispute boards, ou os DBs, ou em português os CRCs, Comitês de Resolução de Conflitos, são comitês técnicos, normalmente formados por engenheiros, às vezes com a participação de 1 ou 2 advogados, mas essencialmente de técnicos, que vão acompanhar a execução da obra desde o início. A ideia é que se forme esse painel no início do contrato e que periodicamente esse painel de especialistas acompanhe a execução daquele contrato, de modo que ele vai não só resolver disputas, mas prevenir disputas. Ou seja, se surge um impasse na execução daquela obra pública, esse comitê é chamado a já avaliar a argumentação dos dois lados e a propor recomendações ou decisões, a depender do tipo de DB ou de CRC utilizado naqueles contratos. Esse mecanismo também tem um potencial enorme de conferir eficiência na gestão pública e de reduzir os custos, inclusive com impasses depois levados a uma arbitragem. Então é comum estabelecer uma cláusula escalonada, que combina os métodos extrajudiciais, prevendo, por exemplo, dispute boards ou mediação numa primeira etapa e, na sequência, se não houver resolução de todos os conflitos, uma arbitragem no momento posterior e aí sim uma sentença definindo e decidindo o litígio. Eram esses os principais pontos que eu teria para dividir com todos vocês. Encerro, portanto, dizendo que, considerando os desafios estruturais que o Brasil tem pela frente e a necessidade de atrair investimento para enfrentar esses desafios, inclusive investimentos privados, já que não só os investimentos públicos serão suficientes para enfrentar esses desafios que se colocam no âmbito da infraestrutura e mobilidade, que é fundamental utilizar a arbitragem e outros métodos adequados de resolução de disputas nesse tipo de contrato. Muito obrigado, foi uma honra participar e gravar essa aula aqui hoje para os alunos da Prime Curso.